Estamos a comprar o pecado, meus irmãos. Bisigura rero yuko turiko turagura Estamos a icyaha, cavar o pecado. turiko turarondera twimba Nós estamos a icyaha, chamar a maldição para as nossas turiko vidas. turihamagarira umuvumo. Então eu pergunto, None ndabaza, somos cristãos turi abakristo de verdade by'ukuri ou ficou o nome entre nós? canke turi n'izina gusa? Não estamos a servir o Deus da verdade. turiko turakorera Imana by'ukuri? Se um dia for aberto o nosso livro, Mbega umunsi igitabo cyacu cyuguruwe, diante daqueles que não conhecem a palavra, imbere y'aba bandi batazi ijambo ry'Imana, diante daqueles que não são considerados filhos de Deus, imbere mu maso y'aba bantu batitwa abana b'Imana, quem seremos nós? mbega tuzoba turi iki muri icyo gihe? Ainda há uma parte muito interessante nisto tudo. Kuko ni igice cy'ingirakamaro kuri twebwe. Ainda aqui no versículo 10, Hano ku murongo w'icumi diz o Senhor dos Exércitos: aravuga ati, se eu não vos abrir as janelas dos céus mwati murabe ko ntazovugururira amadirisha yo mu ijuru, e não derramar sobre vós uma bênção tal, nzobagomororera ingomero zo mu ijuru, até que não haja lugar suficiente para recolher-lhes. ndabacunshuburireho umugisha mukabura aho mukwiza. Então Deus chama. Isto, tu não perdes quando colocas essa 10ª parte diante de Deus. Imana irahamagara wewe, nta buhombe ufise mu gihe utanze ikigira. Deus dá uma chance, diz, pois é uma prova, faça a prova de mim. Imana irakugerageza, ati ngerageza rero. O que significa que se colocares essa parte, Ati niwashirako iki gice, felicitarás o coração de Deus. uzonezereza umutima Ele w'Imana. diz, é de derramar bênção, Imana ivuze ati nzocunshubura imigisha, de maneiras que não haja espaço para coisa, para guardar. mu buryo utazoronka aho ubishira. Não é bom isto, irmão? Si byiza none ga bene data? Isto beneficia a quem? None ibyo bifasha nde? Beneficia a nós. Ibyo bifasha twebwe. Beneficia a nós. Bifasha twebwe 2, 3, 4, 5 vezes mais. Kabiri, gatatu, kane, gatanu n'ibindi. Se estou a pôr um grau, hamwe ndiko ndabiba kabuto, e Deus diz que por causa desse grau, kubwako kabuto, por causa deste comprimento, kubw'iryo sezerano, eu hei de abençoar até que não haja lugar para. jewe nzoguhezagira gushika aho utazoronka aho bikwiza. Então, quase que não cobra nada Deus de nós. Byumvikana yuko Imana atana kimwe iriko iradusaba. Mas Ele precisa também provar assim. Ariko Imana ikeneye ko wemeza. Somos fiéis a Ele ou não? Turayihimbara cyane. Você só tem que provar a sua fidelidade diante de Deus. Ni byiza yuko werekana ubwitonzi bwawe, kwera kwawe imbere y'Imana. Prove-me, diz a palavra. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ngerageza. Façam prova, diz o Senhor dos Exércitos. Se não vou vos derramar bênção. Murabe ko ntabahezagira. Qual é a dúvida, irmãos? None ikibazo ufise ni kihe? Só para ver aqui. Existe a astúcia do diabo. Byumvikana rero yuko umwasi Satani ari ngaho. Para quê? Kugira ngo, para nos meter na cabeça que não, esse dinheiro não chega. Kugira ngo umwasi Satani akubwira ati, não, isso se tirar isto não mahera ni wakuramo não vais conseguir nada. Ayasigaye ntacu uzoshobora. Será que se há uma coisa que te falta na vida, os 10% é que vão cobrir? Mbega hamwe hoba hari ikibazo ufise mu buzima, uriyumvira yuko kijya kimwe arico kiresolve ibibazo byose ufise. Se não consegues comer não consegues comprar comida para todo mês, será que é com 10% que vais resolver? Mbega hamwe wowe udashoboye kugura ibyo kurya bigukwiye mu kwezi,
kijya kimwe kigira 10 nicyo kizokumarira ibibazo byose kiguhe ibiguhaza mu kwezi. O diabo está nos a mentir. Byumvikana ko umwasi Satani ariko O araduhenda. diabo está nos a mentir. Umwasi Satani ariko araduhenda. O diabo não nos quer ver abençoados. Umwasi Satani ntagomba kutubona duheza O diabo não quer que a gente ganhe essas bênçãos. Umwasi Satani ntagomba yuko turonka iyo mihezagiro Então, y'Imana. nós chamamos, irmãos, a abrirmos os olhos. None rero ndakwingize mwene data ngo ubone E nos cuidarmos nessa situação. kugira ngo kandi twirinde muri ubwo buryo. Fazermos aquilo que Deus diz. Kugira ngo dushobore gushitsa ic'Imana. Torne-se a mim. Ni mu ngaruke ko Ainda temos essa chance. turacafise. Obrigado. Continuando, vamos ao capítulo 11, ao versículo 11 hoje. Kaduhereze ku murongo w'11. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os vossos frutos da vossa terra. Nzokankamira urugi ku bwanyu ntirwonone imirima yo mu ndimiro zanyu. E a vossa vide no campo não será estéril. Kandi umuzabibu wo mu ndimiro zanyu ntuzorumba. Diz o Senhor dos Exércitos. Uhoraho niwabivuze. Deus seja louvado. Imana iheza gikuza. Deus seja louvado, irmão. Imana nishigwe hejuru. Toda a riqueza que tiveres Ubutunzi bwose ufise terá proteção. buzokingirwa. Deus diz que, diz aqui, por causa de vós repreenderei o devorador. Ku bwanyu nzokankamira ikigi. Qual é o devorador? Icyo kigi ninde? O devorador Icyo kigi é o mau uso ni uburyo dukoresha nabi dos seus valores. mu buryo dufise. O que é que faz o devorador? None icyo kigi gikora iki? Te faz investir em negócios que não vão te trazer coisas recompensa. Kigutuma gukora ibyashara bitakuzanira ubunguko. O devorador Ikigi é aquele que chama a atenção aos ladrões para olhar no seu estabelecimento. ni cya kindi gituma ibisuma biguma bifyura amaso mu byashara byawe. O devorador Ikigi é aquele que vem e estraga as tuas coisas. ni wa wundi aza akonona ibyawe. Mas Deus diz, vai repreender. Mas Imana yavuze ati Vai repreender esse nzomukankamira. O significado é ele será o seu guarda. Byumvikana rero yuko wewe azogukingira. Ele há de cobrir Imana as suas riquezas. ikingira kandi ikingira itunga ryawe. O malfeitor há de olhar, há de ver, parece não é nada aquilo que você tem. Umwasi azobiraba abone kumengo ntashufitse. O ladrão não há de se aproximar aos teus bens. Umwasi ntazokwegera itunga ryawe. Isto porque? Ni kubera iki? Porque não estão expostos. Kuko Deus escondeu aquilo que é vosso. Imana yanyegeje ibyayo. Deus cuida daquilo que é seu. Kuko Imana iriko irakingira ibyawe. Porque você é um cristão fiel. Kuko wewe uri umukristo yatunganye. Você traz Mizana wewe uzanye aquilo que Deus pede na casa dele. Imana isaba mu ngoro yayo. Meus irmãos, Bene data, fujamos desse pecado. niduhunge ico cyaha. Esse pecado é terrível. Ico cyaha. Esse pecado existe nos mandamentos lá no Êxodo. Ico cyaha kirakomeye cyane. Se formos a ver Êxodo 20, 15, dusanga mu kuvayo 15. não furtarás. Ngo ntuze wibe. Não furtarás. Ntuze wibe. Nós furtamos e mentimos. None twebwe turiba kandi tukabesha. Porque não temos. Há quem não come dia após dia. Kuko tuvuga ngo yo ngo nta kigira 10 dufise. Há quem não veste. Ariko iminsi yose turarya. Nós vestimos. Turambara, turarya. Não interessa como. Ni ukuvuga ntitubaza ngo gute.
Porque Deus não te deu pão depois de te pedir carne. kuko imana ntiyaguhaye umukate hanyuma ngo igaruke gusaba inyama. Não te deu peixe depois de te pedir bife. Ntabwo yaguhaye imboga yo mu mazi hanyuma ngo igaruke gusabe inyama. Não te deu mandioca depois de te pedir queijo. Imana ntiyaguhaye umwumbati ngo igaruke gusabe fromage. Disse Deus. Imana yavuze ati A 11ª parte daquilo que você possui. ati kimwe mu bigira 10 byawe. Disse algo que você não tem. Mbega Imana yasabye icyo udashobora kuronka. Na sua pobreza. Mu bukene bwawe. Na sua humildade. Mu bwitonzi bwawe, mu guca bugufi kwawe. Na sua riqueza. Mu butunzi bwawe. No seu estado médio de vida. Mu buryo bwawe bugereranye bw'ubuzima. Dê a 10ª parte daquilo que tens. Tanga ikigira 10 muri bijya ufise. Por que nos custa isso? None ibitunaniza iki? Porque Deus não está nos pedir aquilo que não temos. Kuko Imana ntidusaba icyo tudafise. Ou há quem acha que Deus não sabe o que temos. Mbega cyane twiyumvira yuko Imana itazi tunga dufise. Se lá, ao começar, dissemos que Ele é dono de tudo que nós possuímos. Kuko tugitangura twumvise ko ari Imana ariyo nyene ibyo dutunze. Isto é para dizer que você perde tempo quando você diz, não vou dar tudo. Vou dar ao meu jeito. Uratakaza umwanya mu gihe vou dar aquilo que eu quero. Nzotanga ibyo mbonye. Nzotanga ibyo mbonye. Estás a perder seu tempo. Uriko uratakaza. Até pode vir chorar cá aos pastores. Kuko hari abandi baza. Me ajudem porque as minhas coisas não andam bem. Acaba casa com mukozi w'Imana ati dufashe kuko ibintu byacu. Nós faremos o trabalho que Deus nos concedeu. Ariko rero nós faremos aquilo que é nosso trabalho. Dukora ibikorwa byacu. Mas faremos em vão. Mugabo dukora mu buryo atari bwo. Porque o teu coração sabe aonde está o problema. Kuko umutima wawe urazi ikibazo. E Deus sabe por que aonde é que tu falhas. Kuko Imana irazi aho uri kurihendera. Então, você não estará nos ajudando. Byumvikana rero yuko ataco uri kuradufasha. Até ajudar. Ariko Imana izogufasha. Chegamos ao fim. Dushitse mu mwanya wa nyuma. Mas eu gostaria também de dizer rero nabwo nipfuje kuvuga que essa palavra ko iri jambo saindo de mim, rivuye muri jewe, saindo de Deus, rivuye ku Mana, não é uma obrigação. Ntabwo ari agahato. Ainda ariko que nem na escola no ku ishuri dos caminhos cyangwa mu kwitorera inzira ducamo existe o livre-arbítrio. Hariho arbitre. A pessoa escolhe aquilo que é bom para ele. Umuntu niwe yitorera inzira y'ukuri abwirizwa gukurikira. Há quem pode dizer, não, agora começaram a nos obrigar a fazer isto. Não há nenhuma obrigação. None batanguye rero kutuobrija kugira fale com o seu coração. Wewe vugana n'umutima wawe. Entenda o que está acontecendo. Wumve utahure ikiriko kiraba. Se da mesma maneira, mbega niko bibwirizwa kumera. Achas que devíamos servir a Deus? Mbega wiyumvira yuko twokorera Imana. Se sentes que nem eu naho yoba jewe que estamos a roubar a Deus, ndiko ndiba Imana, vamos nos voltar a Deus. Twese tugaruke. Vamos nos tornarmos a Deus como a palavra diz. Tugaruke ku Mana nk'uko ijambo ry'Imana. Então convido a todos aqui presentes. None rero ndabahaye ikaze mwese. Convido a todos aí em casa. Namwebwe muri muhira. A nos voltarmos a Deus neste momento. Tugaruke ku E Mana. pedirmos a eles que nos conceda de novo paz. Kugira ngo Imana isubire iduha amahoro nas nossas vidas, mu buzima bwacu, nos abra as portas, kugira ngo Imana itwugururire imiryango e que nos dê conhecimento, kandi duhe ubwenge, nos dê firmeza kugira ngo iduhe kwemera no cumprimento dos mandamentos. kugira ngo iduhe kwemeza mu mabwirizwa y'Imana.
Voltemos neste momento. kugira ngo tugaruke muri iki gihe muri uwo mwanya. Vamos orar. Reka rero dusenga Imana. Vamos orar, vamos pedir a Deus Reka dusenga Imana, dusaba Imana para perdoar a todo o coração kugira ngo Imana ibabarire umutima uwo ari wo wose, que se humilha neste momento. umutima wose uciye bugufi muri uyu mwanya. Aquele que diz, Deus, te roubei. Umutima wose ugira uti Imana, Deus, roubei-te sabendo. ninakwibye mu butamenya. Aquele que Deus não sabia, Deus, Kuko ntabyo natahura. peço perdão. Ndasabye imbabazi. Vamos orar por todos aqueles que se redimem diante de Deus. Reka dusengere wabaciye bugufi bose, Volto a frisar. kugira ngo Imana ibandanye kubatunganya. Aquele que acha que não roubou bamwe bagira ati jewe está livre de tomar a decisão que ntatunanyaza quer. Imana, ni ukuri mwebwe amahoro mu mitima Mas yawe. aquele que, como eu, reconhece o erro, Ariko wa wundi ameze nkanje atahura uko ubuzima bwiwe bumeze. vamos juntos pedir perdão. Reka twese hamwe dusaba Imana imbabazi. Obrigado, Deus. Urakoze Mana. Obrigado, nosso Pai Todo-Poderoso. Urakoze Mana, ushobora Diante de byose. si estamos neste momento, nosso Pai. Turi imbere yawe twese, Estamos de joelhos, nosso Pai, turapfukamye imbere y'inyonga a zawe, pedir, Pai, para que nos perdoe. dusaba Mwami ngo utubabarire. Nos perdoe por esse pecado, nosso Pai. Duharire Mwami iki cyaha, Este pecado que cometemos quase desde a nossa vida, nosso Pai. iki cyaha Mwami twakoze, Esse pecado que cometemos todos os dias, nosso Pai. iki cyaha Mwami kidukurikirana iminsi yose, Porque o Senhor nunca fez faltar nada nas nossas vidas. kuko ntacyo watwimye mu buzima bwacu, Mas nós nunca reconhecemos. ariko ntitwigera tuzirikana. Vivemos te roubando, nosso Pai. Ubuzima bwacu twaba tukunyaga, Vivemos te roubando ubuzima bwacu Desde tubayeho quando- tukwiba tukunyaga, desde quando o Senhor nos trouxe aqui no mundo. guhera igihe waduha ubuzima kuri iyi si. Roubamos ao Senhor. Twama twibikiye, Mentimos para o Senhor. twama tubesha, Desviamos o que é seu, nosso Pai. twama tukunyaga ibyawe, Mas como Sua palavra diz, nosso ariko Pai. nk'uko ijambo ryawe Como a Sua rivuga palavra data, nos chama, nosso Pai. nk'uko ijambo ryawe Porque o Senhor é humilde. nk'uko data wera uri Porque wera, o Senhor é longânimo. uko uri wihangana. Nós ouvimos a palavra, torne-se a mim. ijambo ryawe rivuga ngo nimungarukeko. Então nós nos viramos assim neste None natwe momento. turaje muri uyu mwanya, Entregamos aos nossos corações, nosso nuko Pai. tuguhereje imitima yacu, Pedimos que através do sangue do Seu Filho, dusabye nosso Pai, Mwami kubw'amaraso ya Yesu Kristo umwami nos wacu, lave, nosso Pai. kugira ngo twuhagire Nos data, torne novas pessoas, kugira nosso ngo Pai. duhindure bashasha, E nos coloque bom coração, nosso kandi Pai. udushiremo umutima Nos dê mushasha, inteligência possível, nosso kugira Pai. ngo uduhe ubwenge bushobora, Para termos cautela, nosso kugira ngo Pai. dushobore Cautela com aquilo que kwirinda, é seu Pai. kugira ngo Cautela com dushobore aquilo que é kwirinda mu santo, byawe, nosso Pai. kugira ngo Para que não dushobore sujemos as nossas mãos, nosso Pai, ntitwanduze com amaboko aquilo que é yacu santo, Pai. mu byera byawe. Faça com que a gente lembre-se, nosso Pai, Duha umutima wo kwama twibuka sempre que recebermos alguma mu gihe coisa, cyose sempre que o Senhor nos abençoar, nos dar alguma coisa, kugira ngo hagize sabermos que ikintu, as primícias destas coisas são suas, kugira ngo nosso Pai. tumenye ko ikigira cumi mu byo tweje mu bya mbere turose, Obrigado, agradeço eu, Pai. tumenye ko ari icyawe. Agradeço porque sei, nosso Pai, Turashimye kandi que o turakengurutse, Senhor nos chamou a curvar as nossas cabeças. kandi turashima mu O Senhor nos chamou a colocar o nosso joelho no chão, data wera waduhamagaye none turapfukamye, porque está pronto a nos perdoar, kuko umwami Imana witeguriye kuduharira, porque está pronto a nos ouvir. kuko witeguye kutwumviriza. Então receba, nosso Pai, Twakire data, tudo que vem do coração sério, byose bivuye mu tudo que mutima, vem do coração humilde, byose bivuye mu mutima tudo que vem do uciye homem pronto a mudar, ibivuye mu mutima wemera guhinduka, e torne tudo novo nas nossas kugira ngo vidas, twese nosso Pai. Mana duhindure tugire bashasha mu Pedimos com buzima, certeza de que o Senhor fará. kandi twizeye ko umwami Em nome do azabikora, Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. mu izina ry'umwami wacu umukiza wacu. Amém. Amen.
amen. A casa do Senhor Haboneke ko ari mu nzu y'Imana. Aparece que é uma casa do Senhor. Yego kugira ngo n'abahaciye Mesmo aquele que passa, babone ko aho hantu ari ku nzu y'Imana, vê que é na casa do Senhor. arahera h'Imana, É na casa do Senhor. kuko aho hantu Porque aí niho Imana yashimye gushinga ibirenge byayo. é onde Deus gostaria de colocar as pernas na terra. Imana iravuga iti Deus diga, ati uzondondera wese azonsanga ngaha. aquele que vai me procurar irá me encontrar aqui. Ufise ibibazo byose abinzanire. Aquele que tem problema, tudo traz para mim. None rero naho imiryango yugaye, Mesmo assim, como as portas estão fechadas, ihugaye zijya mpume, está fechado aquela porta, ariko imitima yacu mas o iruguruye, nosso coração já está aberto. insengero z'Imana ziruguruye. As igrejas de Deus estão abertas. Ni byiza rero yuko tuzirikana kuri ya nzu y'Imana. É bom cada organizar a casa do Senhor Habe hasa neza. para ser bonito. Mbega nk'uwejo wotwugururira Como, exemplo, se amanhã itariki 15, 15 bagaca bugurura. dia 15 ao dia 14 abrir as igrejas. None kuwa gatandatu no kuwa Mungu muzoca muja gukubura. Será que domingo e sábado vai valer Cyangwa twokwirutse tuja gupfukama dushimira Imana dusenga Imana. Ao irá correr para agradecer a Deus nas casas de que está muito. Ni byiza rero yuko uguma hasa neza, É bom as casas ficarem bonitas, kuko niho dukirizwa indwara, porque é onde nós niho dutabarirwa, os doenças, é onde nós que os doenças saem. niho duhezagirirwa, É onde que receba a pessoa. nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye Como a palavra de Deus nos ngo diz. nimuzane ikigira 10 mu nzu. Diz, a palavra de Deus acaba de dizer, traz Mu nzu yanje habemwo ibyo kurya. para na casa do Senhor ter a comida. Ni hehe rero? É aonde? Ni hahandi, É aonde? ni hajya igwaba, É ali, ni hajya ishopari, é aqui ni chupado, hariya ikatembe, é ali Catem, ni hariya imaboko mu rutani. e é ali Mortana. Imana ivuga ati nimuzane ikigira 10 gikwiye, Deus diga, traze o dízimo kugira ngo mu nzu yanje habe ibitunga abakozi banje. para na casa do Senhor ter as coisas que podem servir aos servos de Deus. Imana ibahezagire, Deus nos abençoe. kandi umutima wo gukunda igikorwa c'Imana E também o coração de amar a obra de Deus. nibyo bizotwugururira ijuru. É isso que vai ter chave de abrir a porta do céu. Ngo abubatse n'ivyatsi, Aquele que construiu cujo caniços, abubatse n'amabuye, aquele que construiu a casa cujo pedra,